Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de mentira. Bom pessoal, esse é um tópico muito interessante que eu dei uma pesquisada e claro, sempre vai faltar alguma coisa porque eu não pesquisei, não vi todos os estudos que tem sobre isso, mas é um assunto que me intriga muito. Porque é uma realidade, né? A gente entender que assim, todo mundo mente, né? É real. Desculpa avisar vocês, mas assim, eu minto, você mente, seu amiguinho mente, sua amiguinha mente. É algo normal do ser humano. Talvez se as pessoas não mentissem. Ah, que gracinha. Estou falando dos seus peitos. Eles sempre se animam quando você é dolorosamente sincera. A verdade. É desconfortável, não é? Mais verdade. Eu só notei porque o Chase estava olhando para eles. Ele nunca admitiria porque não quer te ofender. Também é por isso que ele nunca diria que já pensou em fazer sexo com você. Mas sendo justo, todo homem que te conheceu pensou em fazer sexo com você. Eles mentem. Pois se você soubesse, talvez não ia querer fazer sexo com eles. E essas são só algumas das mentiras do último minuto. Mas a real é por que a gente mente? Como que é esse mecanismo? Como que isso funciona, né? Primeira coisa que a gente tem que entender é que nós não somos a única espécie que mente, ok? Então, alguns pássaros mentem também. Primatas, nós somos primatas, tá? Mas assim, algumas espécies de primata mentem. E eu vou deixar os links aqui abaixo dos estudos que fizeram para vocês verificarem que nós não somos a única espécie que mente, ok? Mas por que realmente a gente mente e qual que é o mecanismo envolvido nisso? Então, assim, cientistas descobriram que a gente começa a mentir a partir dos 6 meses de idade. Gente, olha isso, 6 meses já tá mentindo lá, enganando a mãe, chorando, tal, é super bizarro. Mas a real é que esse é um mecanismo de interação social, porque nós somos uma espécie social. E para a gente se dar bem na vida, a gente precisa saber interagir com o grupo. E quando a gente está interagindo com o nosso grupo, às vezes a gente precisa mentir. Vou dar alguns exemplos básicos, assim, sei lá. Você começa a namorar e tal, e aí você vai na casa do namorado, namorada, jantar e tal, e a sua sogra fez uma comida pra vocês se conhecerem e tal, só que a comida é horrível, entendeu? Você tem vontade de... Você começa a passar mal até. Só que você não pode chegar e falar, nossa, a comida tava horrível. Imagina você chegar, nossa, tá faltando sal nessa comida, hein? Tipo assim, acabou, né? Acabou o relacionamento. Vamos combinar. Então, assim, muitas vezes nas nossas interações sociais a gente realmente precisa mentir. Mas o mais interessante de tudo isso não é essas mentirinhas assim que a gente faz e tal, mas é que assim, quando a gente... Esse processo todo de mentir, então, por exemplo, com 6 meses a gente já tá mentindo. Na nossa adolescência, os cientistas, eles descobriram que de 5 interações que a gente tem com os nossos pais, pelo menos uma a gente mente. Eu acho que, tipo, eu mentia bem mais que uma e tal. Mas enfim, não sei quem fez esse estudo. Mas a questão é, quando a gente entra na vida adulta, né, a gente, além de continuar mentindo, a gente não percebe que a gente mente. E a gente não mente só pros outros, a gente mente também pra nós mesmos. Ai, Mari, como assim? Isso aqui é aquela música, né? Mas enfim, o lance é assim, eu fiz alguns vídeos aqui no canal e eu falei, acho que no meu último vídeo, sobre dissonância cognitiva, né? Ou mesmo a racionalização dos nossos erros. Então, se a gente vai lá, comete um erro, e aí a gente mente pra gente mesma, tipo, eu fiz isso porque nesse dia eu tava muito mal, e aí eu cometi esse erro por causa disso. Você dá uma desculpa pra você mesmo, na verdade você tá mentindo, tá? E você nem percebe que tá fazendo isso. Uma outra razão, né, é o famoso viés de confirmação também. O que é o viés de confirmação? Eu fiz um vídeo sobre isso, acho legal vocês darem uma olhada e tal, que é quando a gente procura no nosso ambiente uma justificativa para confirmar algo que a gente acredita. Então, assim, a gente faz muito isso, tá? É normal, ok, gente? Mentira, é normal. Mas, enfim, a questão aqui é que, assim,
Vamos um pouquinho mais além de tudo isso, tá? A gente entendeu aqui que a gente mente porque é realmente uma questão social e a gente precisa interagir com o grupo e tá em harmonia com o grupo para a gente poder, enfim, evoluir e crescer na vida e tudo isso. Mas a gente também tem umas outras questões aí, né? Então, assim, por exemplo, o que é um mentiroso patológico, né? Então, o mentiroso patológico não é só que ele mente bem, ele realmente acredita na mentira dele, né? Então, assim, vamos entender o que está acontecendo no nosso cérebro aí? Quando a gente mente, a real é que a gente tá utilizando muita energia do nosso cérebro. Porque não é só mentir per se, né? Não é você chegar lá e mentir. Você precisa também inventar uma história para colocar naquele lugar. E isso exige uma racionalização muito alta. Então, assim, é até engraçado pensar que, tipo, a gente evoluiu para mentir, né? Não, não é isso. Mas, assim, uma das habilidades do cérebro, quando do córtex, e a gente está falando do córtex pré-frontal, que é realmente essa parte que é mais evoluída no cérebro, uma das habilidades dele é inventar uma história e mentir. Então, é bizarro isso, né? Então, assim, mas o que acontece? No mentiroso patológico, ele tem mais conexões nessa parte do cérebro e menos conexões na parte em que analisa criticamente aquelas coisas. Então, geralmente, uma pessoa que é mentirosa patológica, você chega um momento que todo mundo percebe, né? Todo mundo olha e fala, puta, esse cara, lá vem o cara que só mente. E aí a pessoa para de se dar bem na vida, né? Porque todo mundo começa a perceber. Porque o cara só mente, é uma mentira atrás da outra. E o cara realmente, ele acredita. Ele acredita que aquilo é realmente real. Então, assim, quando a gente fala em detector de mentira, né? Quando eles falam, você vê aqueles documentários legais e tal. Ah, o cara passou, não passou no detector de mentira. O detector de mentira, ele ainda é muito rudimentar. Por quê? Porque ele analisa aspectos fisiológicos, né? Então, assim, o suor, ele analisa batimento cardíaco, ele analisa o tom de voz, que são coisas realmente que são alteradas quando a pessoa tá mentindo. Mas, num psicopata, por exemplo, isso não é alterado. E, às vezes, a pessoa, ela tá tão nervosa de estar passando por essa situação que ela acaba tendo o ritmo cardíaco bombando lá e ela não tá mentindo. Então, é muito controverso isso. Inclusive, tem esses aspectos para serem utilizados no tribunal, tem toda aí uma dissertação se pode usar ou se não pode usar, inclusive alguns estudos de neurociência para detectar no cérebro realmente, eles ainda são muito controversos para usar no julgamento, por exemplo. Que a pessoa foi lá e fala, e ela tem certeza, eu vi essa pessoa fazendo isso e ela não viu. Mas e aí? O que a gente pode fazer, né, para não mentir ou para descobrir quando alguém tá mentindo pra gente? Geralmente, quando uma pessoa mente, quando ela tá mentindo, ela tem a tendência de olhar mais no olho da pessoa para que ela tá mentindo. Ela tem a tendência de analisar mais a pessoa para que ela tá mentindo do que uma pessoa que tá contando uma história normal, né? Normal. Uma pessoa que não está mentindo. Então, como a gente hoje, né, às vezes a gente fala com uma pessoa, a gente nem olha pra cara da pessoa, a gente tá no celular, então assim, aquilo passa batido. É importante a gente estar atento para as coisas, a gente prestar atenção quando alguém tá falando com a gente e a gente também prestar atenção no que a gente tá falando, né? Quantas vezes você não sai na rua e você vai falar com um estranho, metade das coisas que você fala é mentira, porque, sei lá, você tá querendo puxar conversa e você não, né, você não vai ficar, por exemplo, você tá em depressão, aí você saiu na rua pra comprar pão e você encontrou seu vizinho, você não vai falar, tipo, então, tô numa crise de depressão em casa, faz 3 dias que eu não saio, tô morrendo, tipo, você não vai falar isso, é mentir, sabe, assim? Então, assim, é legal a gente observar o quanto a gente faz isso, o quanto o outro também faz isso com a gente, pra gente poder entender melhor como é o funcionamento do nosso cérebro. Então é isso, pessoal. Eu vou deixar aqui os estudos aqui abaixo. Tem texto também, se vocês quiserem aprofundar mais no assunto. Se vocês tiverem alguma dúvida, escreve aqui abaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dá um like, compartilha nas redes. E até a próxima, pessoal. Beijo!